Oxalá, aqui quem vos fala é Michel, sou umbandista, membro do terreiro de Umbanda Caboclo Rumberamar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nessa nossa conversa de hoje, nós estaremos falando um pouco sobre o uso de imagens nos altares de Umbanda. Bom, para que a gente possa dar início a esse vídeo, é importante a gente falar que as imagens de santos católicos ou as imagens dos orixás africanos, elas não foram colocadas na Umbanda depois da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na realidade, no tempo da escravidão, existiu nas áreas rurais da Bahia e do Rio de Janeiro um culto que se chamou Cabula. Esse culto, a Cabula, era um meio que os negros africanos e seus descendentes tinham de praticar a sua religião aqui no Brasil, já que todos eles que chegavam no Brasil, eles tinham que se converter ao cristianismo, tinham que se converter ao catolicismo. Então, para que eles continuassem praticando aquilo que eram de suas origens, aquela fé de suas origens, aquela fé africana, eles precisavam de um meio em que eles pudessem tentar enganar os seus donos, os seus patrões, senhores de engenho, entre outros. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a sincretizar os orixás com imagens de santos católicos. E pegaram algumas partes do culto religioso do catolicismo, do cristianismo, e inseriram em seu culto de origem africana, para que eles pudessem praticar a sua própria fé em solo brasileiro. Portanto, não foi depois da Umbanda que os santos católicos começaram a ser utilizados para sincretizar a imagem dos orixás. Isso é muito antigo. Isso é muito anterior à manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas através de seu médio Zélio de Moraes. Colocado isso, agora nós sabemos o histórico, de quando que vem, qual é a origem do sincretismo entre imagens católicas e orixás. Colocado isso, qual que é a importância das imagens nos altares? Bom, nós moramos em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul ainda está num processo, a Umbanda aqui no nosso estado ainda está num processo de desenvolvimento. Não existe curso de sacerdócio aqui igual existe em São Paulo. A maioria dos grandes nomes de Umbanda que nós temos no país hoje, das pessoas que são mais conhecidas, aqueles que vestem a camisa da Umbanda e que levam o conhecimento a todos, eles encontram-se em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nesses grandes centros. Alguns da Bahia, mas é principalmente nesses polos. Então, para as pessoas que moram no lugar onde a Umbanda ainda não tem uma raiz forte fixada no solo daquela região, quando a pessoa está com problema espiritual, ele entra no terreiro de Umbanda e ele dá de cara com o altar, ele olha lá em cima está a imagem de Jesus Cristo, aquela pessoa se conforta. Ele olha do lado, ele vê um São Jorge, ele vê um São Sebastião, ele vê um São Jerônimo, ele vê Nossa Senhora da Conceição, ele vê Santa Bárbara, ele vê São Cosme, São Damião. Então a pessoa que chega pela primeira vez no terreiro de Umbanda, essas imagens confortam ela. Por quê? Porque em termos sociais ela está acostumada a ver esse tipo de imagem. Então aquela pessoa fica mais tranquila, porque infelizmente a Umbanda ainda é muito difamada. Ainda nos chamam de macumbeiro. Eles acham que um umbandista é aquele que vai na encruzilhada, mata uma galinha e pede para aquele rabo de encruzilhada lá, para aquela entidade perdida lá, fazer mal para outra pessoa. Não, Umbanda não é isso. Umbanda é viver em harmonia com a natureza. Nós não sacrificamos animais. Se você for pegar a história da Umbanda, Zélio de Moraes, a Umbanda não há sacrifício animal. Ah, mas Michel, tem o ritual Molocô. Não vou entrar no mérito.
disso, do que é certo e do que é errado. Entende? Mas eu acredito que Umbanda, por viver em harmonia com a natureza, não pode sacrificar um irmão menor. Não pode sacrificar um animal. Bem simples. E essa é a minha posição com relação a isso. Continuando. O sincretismo é válido? Como eu vinha falando, o sincretismo é válido sim. Pois conforta aquelas pessoas que chegam pela primeira vez no terreiro de Umbanda. Então o sincretismo é válido sim. E essa questão de santo com orixá, que muitos falam, São Jorge foi algum? Não. Orixá é uma divindade da criação. Orixá nunca encarnou. Orixá é uma divindade da criação, uma qualidade divina. Eles não encarnam aqui. Ogum não esteve encarnado, nem Xangô, nem Oxum, nem Iemanjá. Mas, Michel, e se eu quiser ter imagem africana? Pode! Se você acha mais bonito, eu acho bem bacana as imagens africanas dos orixás. Existem algumas imagens que são realmente bonitas e bem caprichadas. Você quer ter isso no seu terreiro, na sua própria casa? Lógico que pode. Você quer expressar sua fé dessa forma? Lógico que pode. Mas, Michel, eu quero expressar minha fé através de cristais. Pode! Existem terreiros de Umbanda onde os orixás são firmados, são assentados através de cristais. Então, pode também. Só saiba fazer esse processo. Então, meus amigos, nesse nosso vídeo, falando sobre as imagens nos altares de Umbanda, nós achamos importante, a conclusão que a gente chega aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, é que as imagens são importantes, confortam as pessoas que chegam lá, principalmente nos lugares, nos estados, nas cidades onde a Umbanda ainda não está bem afixado. Então muita gente nova chega no terreiro, é importante você ter essas imagens para você mostrar que aquele lugar é um lugar bom. É isso que as pessoas pensam. Nossa, você viu que terreiro bonito aquele? Tem umas imagens bonitas, já escutamos isso. Então é importante sim ter imagens nos terreiros de Umbanda, porém, se você quiser, você pode fazer o culto sem imagem nenhuma. Isso fica à conta do sacerdote ou da sacerdotisa dos templos de Umbanda. Fica aqui um abraço do Michel, até a próxima. Não deixem de curtir nossa página no Facebook Mensagens de Aruanda. Um abraço!